Olá, eu sou Cíntia Garcia, sou arteterapeuta e contadora de histórias. Hoje eu resolvi trazer para partilhar, para trocar com vocês um tema que é a escolha do conto. Como escolher a história. Esse vídeo pode ser um pouco frustrante, porque na verdade eu não vou dizer como que a gente vai escolher uma história. Eu acho que é mais uma reflexão, porque o contador de história tem a difícil missão de saber que história escolher. A escolha vai depender muito de vários fatores. Então não tem como eu só, Cíntia Garcia, vir aqui e dizer todas as possibilidades, não tem. Então acho que é algo que cada pessoa, cada contador de história tem que encontrar o seu próprio método de escolha das histórias. Então, eu particularmente acho muito difícil sempre escolher uma história dentro de todas as que agrada para poder contar em determinado momento, em determinada demanda. Então, uma das coisas é que vai depender mesmo da demanda. Qual é a sua demanda? Cada contador de história tem uma realidade de trabalho, tem um contexto onde ele se insere e tem, acho que o que é principal, a sua própria personalidade e os seus interesses, os seus sentimentos, enfim. Quando você vai escolher uma história, a gente vai pensar que essa história, muitas vezes, é ela que nos escolhe. Isso muita gente diz. E por que diz isso? Porque, na verdade, quando a gente lê uma história, a gente entra em contato com diversas imagens que são internas. Mesmo um livro que traga ilustrações, ele no texto ele vai trazer a possibilidade de produção interna de imagens, então de sentimentos, de interpretações. Então a gente vai entrar em contato com o nosso interior através da leitura de uma história. Então quando a gente está, enquanto contador de história, selecionando uma história, é fato que essa história vai conversar com a gente e ela mesma vai dizer, me conta, porque quanto mais essa história falar com você, com a sua alma, mais ela vai ter sede de passar isso adiante para uma outra alma, que é para quem a gente vai contar histórias. Então acho que isso é um primeiro ponto importante na escolha da história, é estar aberto porque a história pode nos escolher. E aberto a isso, então a gente vai ter todo o cuidado de ler as histórias que a gente tem no nosso acervo, com esse olhar de que se a história fala comigo de certa forma, ela também vai falar com as outras pessoas para quem eu vou levar de diversas formas. Então nem sempre o que eu quero passar com aquela história é possível. Esse pensamento de que eu quero uma história para passar determinada coisa. Eu acho que é uma armadilha, na verdade. Porque é muito difícil achar em uma história uma mensagem. Principalmente eu falo isso porque eu trabalho com os contos da tradição oral, com lendas, com mitos, e essas histórias são carregadas de ancestralidade, são carregadas de valores, de ensinamentos, que não dá pra gente restringir a um foco só. Então eu diria que é uma armadilha muito perigosa essa de achar que a gente vai encontrar em um conto determinado tema que a gente quer passar para alguém. Esse passar para alguém é mais perigoso ainda, porque a história ela é autônoma. A partir do momento em que a gente conta, ela nunca foi nossa, na verdade, então de qualquer maneira ela não é nossa, a gente não tem controle sobre a história, mas quando a gente conta, então essa história foi para outra pessoa, para conversar com uma outra alma, e nessa conversa ela vai encontrar, então, o lugar do diálogo. Qual é o diálogo que vai se estabelecer ali? E pode ser totalmente diferente do que ela estabeleceu comigo, contadora de histórias. Então, mesmo sabendo dessa particularidade da história, de que você vai escolher por determinado motivo, mas ela vai entrar em contato com as outras pessoas e vai encontrar seu próprio
lugar de diálogo. Mesmo assim, a escolha deve ser feita com base nesse sentimento de que a história te escolheu. Porque se você fizer desse jeito, a sua contação de história vai passar a verdade, vai passar honestidade, sinceridade. E porque é muito difícil depois, se a gente pensar na prática, no ofício do contador de histórias, que vai pegar essa história e qual vai ser o trabalho desenvolvido depois da escolha. Nós vamos mergulhar nessa história e em todo o seu universo simbólico. Nós vamos mergulhar através da leitura, releitura, né? Feito várias vezes desse contato, dessa intimidade com a história. Vamos carregar a história para todo lugar e ela vai estar com a gente o dia inteiro, por vários dias. Nesse contato, nós vamos criando nossas imagens internas, vamos descobrindo que imagens esse texto evoca em mim, que sentimentos, que expressões, que necessidades, enfim. É um mundo de coisas que essa história vai despertar vindo do nosso interior. A partir desse diálogo, dessa produção de imaginação que vai ser gerada através do contato com a história, é que a gente vai para outra parte do nosso trabalho, que é preparar a contação em si. Então, depois que a história é escolhida, ela vem para mim, vem para dentro, eu vou mastigar ela aqui dentro e depois ela vai poder sair. E quando ela sai, então ela tem que sair já com com tudo isso que eu passei com ela. Aí ela vai ser verdadeira na hora de ser contada. Então, por isso, essa é uma dica. A gente vai escolher de acordo com o diálogo que essa história estabelecer com a gente. E não ter essa pretensão de que o que teve comigo vai ter com as pessoas. Isso já é um bom ponto de escolha. Agora, e aí um outro ponto que eu colocaria, como eu disse, eu trabalho com contos da tradição oral, com lendas, mitos. Esse material é um material que eu acho muito seguro para mim. É um material que tem uma base ancestral, tem uma base segura de que a fonte dela é a alma humana, então ela vai conversar bem com a alma humana quando eu for passar, tanto com a minha quanto com a de quem receber a história. Então isso ajuda na escolha. E para quem trabalha com os contos da tradição oral e como eu, com crianças, eu acho que tem uma boa dica, a gente tem um bom acervo, que vai ser aonde a gente vai encontrar a nossa base de escolha das histórias. E qual que seria um bom acervo? Não é em quantidade de livros, mas em qualidade. Então eu teria um acervo de contos que estão na sua origem, então eles estão o mais originário possível, né, que a gente possa encontrar. Então a gente tem livros que são mais densos, em que esse conto vai estar ali na íntegra, vai estar ou vai estar no seu esqueleto, vai estar na sua origem. É importante ter essa fonte, porque ali tem a base, ali tem as chaves, ali tem os pontos importantes que não podem deixar de estar na história. Por outro lado, se a gente conta história para crianças, é interessante, mesmo tendo essa fonte, a gente ter também uma outra fonte de contos, que são os recontos, que são livros em que autores vão fazer já essa transposição da história original para linguagem infantil. É interessante ter, porque às vezes você pode pegar essa própria versão, trabalhar em cima dela. E ao mesmo tempo, esse exercício de ponte entre um e outro vai fazer com que o seu olhar vai ficando aprimorado a ponto de um dia você conseguir pegar o próprio conto na sua íntegra e transformá-lo então para uma linguagem infantil, né, sem deixar perder todos aqueles elementos que a gente já falou que há no conto, que não se pode perder. Agora, quem trabalha com livros de literatura infantil, por exemplo, que são contos autorais, eu diria que o acervo tem que ter também qualidade. E como saber se esse acervo tem qualidade? Como saber escolher? É claro que tem várias formas, né? Tem indicações, tem órgãos, né, que vão indicar certos livros ou não, tem livros premiados, enfim. Determinados prêmios nos ajudam a selecionar esses livros. Enfim, tem N caminhos para a gente entender se aquele livro da literatura infantil ele é de qualidade. Uma pessoa que é especialista em literatura vai ter muito mais
o que dizer sobre isso do que eu, que não sou de literatura infantil. A minha dica, do meu lugar de contadora de histórias e arte terapeuta, e que trabalha com contos da tradição oral, eu acredito que o caminho de escolha dentro dos contos literários para criança é a gente buscar ter essa base na tradição oral, base simbólica, para quando a gente olhar um conto autoral, a gente poder perceber esses elementos. A gente percebe claramente num conto autoral elementos muito profundos, assim como a gente vê no conto tradicional. Então esse texto para mim tem valor. Esse texto dialoga com a alma de alguém. Agora a gente vê outros textos que vão ser muito superficiais e não vão chegar nem perto desse simbolismo todo, desses aspectos tão importantes quando a gente está tratando então de um presente de alma para alma. Então essa é a minha opinião. Eu acho que é um bom caminho a gente ter esse contato para poder identificar quando bater de frente com um texto autoral. É o caminho que eu procuro fazer. Então espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para você que está assistindo, que ele tenha trago pelo menos alguma reflexão sobre essa difícil tarefa do contador de história, que é escolher a história para preparar, e que tenha ficado pelo menos uma pulga atrás da orelha, nem que seja uma vontade de pesquisar mais sobre a escolha dos contos a partir de outros olhares. Então, esse é o meu olhar, quis trazer sem me pautar em alguma literatura sobre o assunto, a minha visão sobre a escolha do conto. E acho importante dizer que isso valoriza também a arte do contador de histórias. Quando a gente tem todo esse trabalho de tratar a história como esse presente, como esse tesouro, ou esse diamante que vai ser lapidado, que vai, sabe, ser entregue depois para um outro ser humano. Então, esse é o trabalho do contador de histórias que trabalha em cima de histórias que estão nos livros. E eu acho que o principal que eu queria deixar é essa importância dessa parte do trabalho do contador de história, de selecionar boas histórias. Isso faz toda a diferença e isso traz a valorização da nossa prática, do nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima, gratidão e a gente se vê por aí.